Fala pessoal, como vocês sabem, aqui Bárbara Espanhol falando para mais um vídeo sobre os 7 alimentos que mais detonam a saúde da sua pele. Se você quer ter uma pele mais bonita, mais jovem por mais tempo, prevenir ruga, vem comigo e eu vou te falar o que não fazer para preservar sua pele bem legal e bem bonita. O primeiro alimento que você deveria cortar, isso não é nem evitar, cortar da sua vida, porque ele gera um processo de oxidação que acaba com a sua pele, são as frituras. É isso mesmo, quando o assunto é pele, a palavra oxidação nos diz muita coisa. Quando você gera um processo de oxidação, quando você aumenta a exposição a toxinas, quando você aumenta a exposição aos radicais livres, você vai gerar envelhecimento celular. Então, se você não quer uma pele craquelada, corte de vez fritura da sua vida. Isso é muito importante. Vocês já até devem ter ouvido falar, né? O óleo oxida quando aquece. É isso mesmo. As gorduras, quando são aquecidas a certo ponto, na nutrição a gente chama isso de ponto de fumaça, elas passam a produzir um processo oxidativo que são extremamente nocivos, na verdade, para o corpo inteiro, para todas as células do corpo, e as células da pele estão incluídas. Então, corta fora fritura. Opte por fazer os seus alimentos grelhados, cozidos, no vapor ou no forno. Basta usar a sua criatividade e saber temperar. Então, por exemplo, se quando você for fazer o seu peito de frango, você colocar bastante ervas e especiarias, limão, alho, sal, cebolinha, salsinha, orégano, páprica e dar uma grelhadinha com um fiozinho de azeite, eu garanto que vai ficar muito gostoso sem precisar fritar. E uma sugestão legal, se você ama aquela sensação de fritura, né, aquela casquinha, você pode empanar, por exemplo, o filé de frango com uma farinha saudável. Então, por exemplo, você pode fazer uma farinha de amêndoas, né, uma farinha de coco, que são farinhas de baixo índice glicêmico, empanar aquele frango que você já temperou antes, né, aquele filé de frango, e assar no forno, sem necessidade de pôr gordura, e não vai ter esse processo oxidativo que a fritura causa, certo? Número 2. Qual outro alimento que você deve se livrar se você quer uma pele melhor? Esse é um pouco mais difícil de se livrar, mas então vamos dizer assim, diminuir o máximo que você puder. Açúcar, tá? E quando a gente fala açúcar, muita gente fala assim, eu não uso açúcar, porque a pessoa ela só para pensar no açúcar adicionado, né? Tipo assim, beber o café e colocar açúcar, tomar leite e colocar açúcar. Você pode não colocar açúcar nas coisas, mas será mesmo que você não come açúcar? Você já parou para pensar que a barrinha de cereal que você come achando que é super saudável é lotada de açúcar? Você já parou para pensar que muitas vezes o bolinho, o docinho, enfim, tá? Qualquer coisa que você põe na boca que seja industrializado e tem sabor doce, muito provavelmente tem açúcar. E cuidado com a ilusão de você dizer assim, não tem não, eu compro diet, tá? Porque daí também tem tanta toxina proveniente do adoçante que não vale a pena. Em resumo, faça assim. Dê preferência para que no dia a dia o sabor doce na sua vida seja proveniente das frutas. Então você come uma média de 3 a 4 frutas por dia, não precisa mais que isso. Variando os tipos das frutas também para obter mais vitamina e mineral, que obviamente é muito bom para a pele, principalmente a vitamina C dá um show na pele. E além das frutas, você pode consumir de 1 a 2 quadradinhos de um chocolate bem amargo. Por exemplo, 75% cacau. Use apenas essas fontes de doçura para sua vida. Não consuma nada que tenha açúcar, às vezes, na própria receita e você nem para pensar. E aí você deixa para comer uma sobremesa num evento especial, no final de semana, na casa da mãe, com moderação, ok? Uma boa ideia para diminuir drasticamente o consumo de açúcar na sua vida. E não adoce nada. Ok? Acostume o seu paladar. Eu falo sempre para os meus pacientes, adulto precisa ser tratado como adulto. Se você é adulto, para de passar a mão na sua cabeça, de se fazer de vítima e aprenda a tomar bebidas sem adoçar. Café sem adoçar, chá sem adoçar, enfim, seja lá o que for, sem adoçar. É uma questão de treinar o paladar. E eu garanto, eu consegui, você também consegue. Então,
diminua ao máximo os açúcares da sua vida. Número 3. Qual é o alimento número 3 que você tem que fugir dele se você quer uma pele melhor? Os alimentos que a gente chama de refinados. O que são refinados? São alimentos feitos com farinha de trigo branca, farinha de trigo refinado. Então é o pão, é o macarrão, é a bolacha água e sal, que as pessoas insistem em achar que tem menos caloria do que o pão e não tem, é igual a mesma coisa. É o filãozinho, é a bisnaguinha, é a bolachinha, é o cookies, é o bolo. Isso são alimentos que nós chamamos de alimentos refinados. Na nutrição a gente também usa uma expressão que é caloria vazia. Isso significa que o alimento não tem nada de bom, ele não traz nada de nutritivo para o teu corpo, para a tua pele, ele só traz caloria, ou seja, ele só te engorda e não te ajuda em nada. Então, você tira do seu dia a dia os alimentos refinados, aproveita e diminui bastante o consumo de farinha, mesmo que seja farinha integral, tá? A gente tem que tomar um grande cuidado quando, por exemplo, for escolher pão e aprender a ler os ingredientes. Se o primeiro ingrediente tiver escrito farinha e não tiver escrito farinha integral, mesmo que o pão diga ser um pão integral, ele não é um fake, tá? Então, se o alimento é realmente integral, o primeiro alimento da lista deve ser farinha integral, ok? Então, troque tudo que for possível por integral, mas ainda assim diminua o consumo de farinha, mesmo trocando. Não tem por que comer farinha todos os dias. Nós temos muitos outros carboidratos mais saudáveis. Quer ver? Vou dar um exemplo. No café da manhã, o teu carboidrato, ao invés da farinha, pode ser, por exemplo, uma banana amassada com uma colher de aveia. Você pode comer ela pura, acompanhada com os ovos mexidos, ou você pode, inclusive, amassar essa banana com aveia, misturar nos seus ovos e fazer uma panqueca. Porque aí você vai estar comendo carboidrato, sim, como é o carboidrato do pão, porém de qualidade muito melhor. Você vai ter potássio, você vai ter outras vitaminas, você vai ter outros minerais, você vai ter fibra da aveia. Então entendam isso. Nós temos diversos tipos de carboidrato para escolher e não devemos ficar optando sempre pelo carboidrato proveniente da farinha de trigo, tá? Então, no almoço e no jantar, o seu carboidrato deve vir ou do arroz feijão, ou daquele arroz 7 grãos. Sabe aquele arroz que a gente chama de arroz selvagem? Que vem um arroz preto com arroz vermelho, aquele arroz é bem legal. Ou da quinoa, ou de uma mistura, por exemplo, de arroz com outro grão, por exemplo, arroz com lentilha. Esse carboidrato também pode vir do grão de bico, o que mais? Esse carboidrato pode vir da batata doce, da mandioca, do cará, do inhame. Então, prefira consumir carboidratos saudáveis, carboidratos bons e deixar a farinha de trigo, não precisa cortar. Se você não tem sintoma de intolerância ao glúten ou alergia ou sensibilidade, seja o que for, não precisa excluir de vez da sua vida, mas faça como eu falei para o açúcar, deixe para eventos especiais. E isso vai com certeza, indiretamente, fazer com que você consuma mais nutrientes. Porque mesmo que o alimento é considerado integral, tipo pão integral, arroz integral, ele não tem qualidade nutricional, enquanto um inhame, por exemplo, é rico em nutrientes, a batata doce também, a banana com aveia também. Então a gente acabou dando uma dica aqui 2 em 1, né? Ao mesmo tempo que eu falei, vamos tirar ao máximo possível os refinados, eu falei, vamos trocar por outros carboidratos que são mais saudáveis, ok? 4. Qual é o quarto alimento que você deve cortar da sua vida ao máximo que você puder, se você quiser uma pele bonita? Corantes artificiais. Tudo aquilo que tem cor, mas aquela cor não é natural. Então, por exemplo, gelatina, por exemplo, temperos prontos industrializados, alguns molhos prontos, nem todos, mas alguns também têm, salgadinhos que são coloridos artificialmente, cereais matinais, aqueles que são coloridinhos, que são coloridos artificialmente, algumas bolachas coloridas artificialmente, enfim, salsicha, então tudo aquilo que não é a cor da natureza. Tem uma cor, mas é uma cor produzida, feita em laboratório. Toda essa química, né, isso vai com certeza agregar para dentro de você mais radicais livres. E radicais livres, eles vão oxidar a sua célula. Então, tire da sua vida tudo que tem cor artificial. Suco em pó é outro exemplo. Quinto alimento que você deve tirar da sua vida para melhorar a saúde e a estética da sua pele são os alimentos que contêm muito sal na própria composição, tá?
Tem muita gente que dá o tal do tiro no pé. Ao mesmo tempo que consome alimentos muito ricos em sódio, bebe pouca água. Aí acontece o quê? A célula murcha. É isso mesmo, a célula é constituída de água. Se ao mesmo tempo a pessoa ingere pouca água e consome muito sal, o que vai acontecer? A célula vai murchar. Então, ao mesmo tempo que você reduz sódio da sua vida, você tem que aumentar a ingestão de líquido, ok? Então vamos lá, Bárbara, onde será que tá sódio que eu nem paro para pensar? Bom, primeiro é diminuir o sal mesmo, né? Que você coloca na comida, por menos sal. Segundo, nunca usar temperos prontos, temperos industrializados, esses que vem em bloquinho, em cubinho, sabe? Ou tempero em pó, que eles já são salgados e você não consegue medir a quantidade de sódio que tem ali. Então não usa. Tempero sempre faz fresco em casa, tá? Tipo cebola, alho, cheiro verde, páprica, orégano, sálvia, cominho, tomilho, alecrim, manjericão. Use a criatividade para usar mais ervas e não ficar usando tempero pronto. Mas além disso, o sal está escondido em presunto, salame, salsicha, mortadela, nuggets, azeitona pelo processo de conservação, palmito, molhos prontos enlatados e, para sua surpresa, existem muitos alimentos que são de sabor doce, que são ricos em sódio, porque o sódio pode estar ali por uma questão de conservação. Então, às vezes você está comprando um cookies, um biscuit, uma bolacha, algo que é doce, mas quando você lê a quantidade de sódio, ela é extremamente alta. Então, a dica é simples. Vamos comprar menos coisa pronta e fazer mais coisas em casa, que daí você consegue mensurar quanto de sal você está usando na sua preparação, ok? Sexto alimento que você deve reduzir para melhorar a saúde da sua pele é a bebida alcoólica, tá? A bebida alcoólica ela é controversa. Nós sabemos que uma taça moderada de vinho por dia pode melhorar a saúde como um todo, tanto a saúde cardiovascular como N outros pontos positivos da saúde. Mas o excesso de bebida alcoólica é altamente prejudicial. Por quê? Porque ele vai afetar o fígado. E o fígado é o principal órgão que faz detoxificação, ou seja, que faz limpeza do nosso corpo. E se o seu fígado não está te limpando direito, você vai ter um acúmulo maior de radicais livres estocados e isso vai afetar diretamente a beleza da pele, porque esses radicais livres vão afetar, vão oxidar a saúde das suas células da pele. Então reduza bastante bebida alcoólica, seja moderado. Vinho é uma boa opção se você não tomar uma garrafa inteira de uma vez. Então moderação é fundamental para a bebida alcoólica, ok? E o sétimo e último não é bem um alimento, mas é um estilo de alimentação. Você tem que deixar de ter uma alimentação de alto índice glicêmico, porque tudo que elevar muito a insulina vai piorar, vai causar degradação de colágeno. E se o colágeno degrada, a gente tem uma pele mais enrugada, mais envelhecida. Então, por exemplo, vamos falar de um café da manhã de índice glicêmico muito alto. A pessoa vai e ela come um filãozinho, um pão, com qualquer tipo de margarina, manteiga, que a gente sabe que é ruim, né? E aí toma café com açúcar e mais um suco de laranja. Então, o que aconteceu nesse café da manhã? Não tem nada de fibra, nada, zero de fibra, não tem nada de proteína, só tem gordura ruim, né? E tem muito carboidrato, tem o carboidrato refinado do pão branco, tem o carboidrato do açúcar do café, tem o carboidrato do suco de laranja, que fruta é muito saudável, nós sabemos disso, mas o suco, ele aumenta a concentração de açúcar, né, e diminui a concentração de fibra. Então esse café da manhã é um café da manhã de alto índice glicêmico, ruim para a pele, ok? Vamos agora dar um exemplo de um café da manhã de moderado a baixo índice glicêmico. Vou dar dois exemplos de café da manhã que são legais. Um é você fazer ovos mexidos, 2 ovos mexidos, por exemplo, com um fiozinho de azeite, um café puro, até 100 gramas de fruta à tua escolha. Qual você quiser, melancia, uva, kiwi, morango, goiaba, qual você gostar. Ótima opção, rica em fibras, vitaminas e minerais das frutas, boa opção de proteína e gorduras saudáveis dos ovos, sem ter o acréscimo de açúcar no café. E uma outra opção é você fazer uma panquequinha, que nem eu comentei, de banana com aveia, canela e ovos. É muito fácil. Você amassa uma banana, coloca lá de 1 a 2 colheres de sopa de aveia, um ovo, dá uma batidinha e grelha numa frigideira dos dois lados. Você tem
fibra da aveia, gordura e proteína boa dos ovos e o carboidrato saudável da banana, além de ter canela, que reduz o índice glicêmico da refeição. Então você sempre tem que fazer escolhas inteligentes, tá? Quando o assunto é almoço e jantar, a forma para que você não tenha uma refeição de alto índice glicêmico é sempre tendo no seu prato de 50% a 60% de vegetais. Então, se você tiver um bom tanto de verduras de folhas ou de legumes no seu almoço e no seu jantar, isso vai fazer com que automaticamente a grande quantidade de fibra presente desses vegetais diminua o índice glicêmico da comida. Se você não sabe ainda o que é índice glicêmico, significa a velocidade com que o açúcar sobe no seu sangue. Então, se a gente fala assim, é uma refeição de alto índice glicêmico, quer dizer que o açúcar faz assim, ó, sobe com tudo. Isso é horrível. É ruim para a pele, é ruim para a energia, é ruim para a disposição, aumenta o risco de diabetes, é horrível. Quando eu falo alimentação de baixo a moderado índice glicêmico, quer dizer que é uma refeição que contém todos os grupos de alimentos completos na mesma refeição. Uma refeição que tem uma quantidade moderada de carboidrato, não é exagerado, mas ao mesmo tempo tem fibras, proteínas e gorduras que seguram a absorção rápida desse açúcar. Essa refeição é sempre a ideal para manter a sua pele sempre bonita, prevenindo ruga, prevenindo degradação de colágeno antes da hora. Se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir, dar seu like, se inscrever no meu canal para que eu possa estar aqui, porque eu preciso da sua força para continuar vindo trazendo aqui vídeos sempre de excelente qualidade. Até o próximo vídeo.